Imagine a cena. Homens fortemente armados encurralando Jesus e seus discípulos. Enquanto Pedro decepava a orelha de um dos perseguidores e tantos seguidores de Jesus fugiam desesperados, uma figura, no mínimo curiosa e engraçada, é mencionada no Evangelho de Marcos. A Bíblia diz que um jovem que vestia apenas um lençol de linho fugiu deixando as vestes para trás, enquanto os soldados tentavam inutilmente prendê-lo. Afinal, quem era esse jovem? E por qual motivo essa história tão pitoresca está registrada apenas em Marcos e não nos demais evangelhos? Se você ainda não tinha reparado, cada um dos 4 evangelhos possui a sua própria particularidade. E eu ensino mais sobre isso no módulo sobre os evangelhos sinóticos dentro da plataforma A Bíblia Comentada. E se você quer entender melhor o Novo Testamento como nunca antes, eu sugiro que você se inscreva o mais rápido possível. Sabe por quê? Nós estamos lançando uma nova aula exclusiva para todos os nossos alunos. Isso todas as semanas, uma vez por semana. Então abaixo você encontra o link do nosso site. É só clicar e saber mais informações. Eu aguardo você. Nação Complexo Israel foi dele, ele que inventou esse nome? Eu ia perguntar isso agora. Então, Complexo de Israel desse jeito, eu não sei exatamente quem foi que nomeou, mas quando ele conquista a Cidade Alta, e tem um vídeo dele no YouTube também dizendo, convidando as pessoas, né? Vem aqui ver como tá a Cidade Alta, vem aqui ver como tá tudo limpo, tudo direitinho, agora não tem mais lixo na rua, né? Vem ver como o que o Senhor tem feito na Cidade Alta. Ele diz, a Cidade Alta de agora e para sempre é do Deus vivo lá de Israel. Nesse áudio ele declara que Deus deu a Cidade Alta para ele, que ele dominou, que ele tomou posse da Cidade Alta, que ele transformou aquele lugar, que ele limpou espiritualmente aquele lugar, expulsando as pessoas de religiosidades afro. E ele diz assim, agora o complexo já, ele diz assim, agora a Cidade Alta é do Deus vivo lá de Israel. E essa declaração, junto com a Estrela de Davi, colocada na caixa d'água, que é o ponto mais alto da cidade, né? Então a caixa d'água é bem alta, eu tenho uma foto lá, inclusive, que eu fui lá visitar e conhecer, acompanhada, sempre acompanhada. Depois, tem a minha foto lá em cima. Essa foto, essa Estrela de Davi colocada lá em cima, é uma consagração naquele território, uma consagração, né? Um memorial para dizer que aquele território agora pertence ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel. Viviane, quando a polícia do Rio de Janeiro realiza uma grande operação que resulta na morte aí de 10, 15 bandidos, você percebe uma reação de ONGs de esquerda reclamando da violência policial, da extrema violência policial, usam termos como chacina e tal. Quando a Polícia Militar realiza operação nessas comunidades e mata 5, 6 bandidos, eu não vejo essa reação. Será que ONGs de direitos humanos do Rio de Janeiro toleram a morte de traficantes evangélicos e protegem só traficantes do Comando Vermelho? Sabe? Será que eles já têm que um operador de ONG já entende que traficante evangélico é uma ameaça e deve ser combatida? Eu perguntei isso para um colega que é recorrente. Ele é operador de ONG e ele não me respondeu, sabe? Porque eu não vejo o sistema de proteção político de partidos de esquerda e de ONGs de esquerda reclamando das ações policiais nesse complexo, sabe? É como se eles torcessem para que esses traficantes aqui fossem devastados, né? E os do Comando Vermelho ficassem vivos para sempre. Já percebeu isso, não? Eu tô te ouvindo aqui e tô pensando nisso agora, para ser honesta. Mas assim... Porque eu já escutei até que alguns desses traficantes... Eu escutei de alguns colegas que Pimentel é louco, mas alguns traficantes votam em Bolsonaro, sabe? Assim, assim, num nível de conservadorismo. Não, sim. Agora, é importante dizer que eles não têm uma bandeira partidária, né? Eles não defendem uma bandeira partidária. Então, se você entrar no Complexo Israel, não tem uma indicação partidária. Cara, é bem emblemático isso, né? Olha só. Essa é a caixa d'água da Cidade Alta. Tá vendo que não é uma favela como as pessoas imaginam? São prédios. Não, ali, e os predinhos foram sendo revitalizados. E aí ele publica também essas fotos na rede oficial, né? Tem uma rede... aspas oficial, né? As redes no Twitter, no antigo Twitter e no Instagram. Então, assim, quando a gente fala de... O que eu tava falando? Eu nem lembro, mas eu vou te responder. Quando a gente fala questão política deles, né? Isso. Eles não levantam bandeira partidária. Então, acho que isso é um ponto, assim. Eles não dizem, olha, vota na esquerda, vota na direita, vota no Lula, vota no Bolsonaro. Não tem um direcionamento. Isso não existe. Agora, é claro que quando você pensa em alguém
com uma arma na mão em nome de Deus, porque se você tem pessoas perigosas, as pessoas perigosas que usam o nome de Deus são as piores. Né? E essa frase não é minha, obviamente. Então, assim, quando você pensa que essa pessoa é perigosa, ela está usando o nome de Deus, com arma ou sem arma, ela é um perigo. Então, nós temos pessoas que usam o nome de Deus ou usam o nome de uma divindade, estando no lugar de sacerdote, de líder religioso, seja de qualquer religião que for, essa pessoa está, sim, num lugar de privilégio, de abuso, né, de violência, de manipulação e de poder, porque ela está num lugar que é legitimado pelo próprio Deus ou pela própria divindade. Essa linha é muito tênue. É né? muito tênue. Agora, quando você fala que essa pessoa está com um fuzil na mão, você está falando de um fundamentalismo religioso. E aí, um fundamentalismo religioso é uma leitura, né, que não é minha também, aí a gente, pensando em Rubem Alves, é uma leitura que é exclusivista. Então, assim, na intenção e na convicção de dizer que aquilo que eu creio é a única verdade, eu anulo todas as outras verdades. E fica... Porque sempre foi muito difícil pra gente, tá muito longe desse fundamentalismo islâmico, né? Entender como uma pessoa se mata por causa deles, da religião, ou joga um avião, e aí que você começa a ver isso acontecendo aqui no Brasil, você entende o caminho para chegar naquele ponto. Porque a gente só tá na metade do caminho. Aquilo é uma questão de tempo, de ter ataque suicida, de o cara se mata... tá com o corpo envolvido em bomba e de fazer coisas muito maiores em nome de um Deus que ele acha que pode tudo. Né? E assim, eu já vou voltar no que você falou, mas assim, que tipo de vida? Porque se a gente pensa que toda teologia é parte da vida, não tem teologia que não nasça da vida, não tem teologia que não nasça da necessidade do seu tempo. Então, toda teologia, ela nasce, ela é construída, porque a teologia não existe uma teologia, né? Toda teologia, ela nasce, ela é pensada, construída, elaborada, sistematizada a partir de um tempo e de uma necessidade. Então, que teologia é essa? Que está fazendo justamente se organizando, sendo pensada, sendo elaborada e sendo praticada dessa maneira. A gente sabe que ela tem uma origem no movimento pentecostal. A gente sabe que, apesar dela ter uma origem no movimento pentecostal, ela também tem um distanciamento importante do movimento pentecostal. Claro. Então, em algum ponto teve essa... Exatamente. Agora, qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? Mas na construção dessa teologia? Eu acho que... E nesse desvio. Mas a partir do momento que você tem um movimento pentecostal de teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, teologia coach, e você começa a pegar a palavra de Deus e fala, não, cara, você pode ter tudo. Os fins justificam os meios. Não é um salto muito grande você imaginar que isso ia descambar para teologia do domínio, né? Eu já falei algumas vezes que eu orava para Deus fechar o terreiro que tinha na porta da nossa igreja, na frente da nossa igreja. Então eu estava no culto e em frente abriu uma casa de candomblé. E aí todo culto eu orava para Deus fechar aquela casa de candomblé. E eu fico pensando, né? A minha oração para Deus fechar aquela casa de candomblé, tirar aquela família dali, tirar aquelas pessoas dali, levar aquelas pessoas para longe, é diferente em que medida de um traficante que vai lá e expulsa e fala, sai daqui em nome de Deus. Então, assim, qual é a nossa parte? Até que a gente conheceu a família da Casa de Candomblé lá da frente, nos tornamos amigos e ficou tudo bem. Mas qual é a minha parte nisso? Qual é a nossa parte pentecostal nisso? Qual é a parte que... Porque eu sou teóloga pentecostal e eu sou crente pentecostal e eu acredito que a teologia pentecostal dá conta da vida. Eu acredito, porque se o Espírito desceu sobre toda a carne, ele dá conta da gente lidar com as questões raciais, ele dá conta da gente lidar com as questões de gênero, ele dá conta da gente lidar com as questões de classe, ele dá conta da gente lidar com tudo, porque o Espírito desceu sobre toda a carne. Agora, como que a gente resolve, como que a gente lida com essas violências? Como que a gente resolve e como que a gente lida com essa necessidade de ocupar espaço, de ter poder, de ter autoridade e com essa teologia fundamentalista que exclui todas as outras teologias que são diferentes da minha. Então por isso que as pessoas vão lá no nosso perfil e fazem aqueles comentários. Sim. Comentários que falam assim, olha, diz pra Viviane, diz pra essa moça que não existe pastora evangélica, não. Então eu não existo. Porque eu sou uma pastora evangélica. Se um ser humano que está ali, deve ser crente também, diz ali, pastora evangélica não existe, ele está dizendo que eu não existo. Então ele acredita que só pelo fato dele dizer que pastora evangélica não existe, alguém vai deixar de existir.
que racismo não existe, o racismo vai deixar de existir. Vamos deixar claro que isso não é só contra pastoras. Claro que não, é contra traficantes evangélicos Não, também. é comediante. Sabe, assim, esse comediante coloca aquele monte de aspas. Tipo, quem disse que ele é comediante? Tipo, o pessoal paga pra ir no show, você vive disso, mas porque uma pessoa olhou e falou, não é comediante, ele não é. Agora, a pessoa pode olhar e não achar graça, ela vai dizer, pra mim não é Mas comediante. ninguém faz isso com o Ok. médico, ele acaba de sair de uma cirurgia e fala, não Então, acho que o senhor seja médico, não. tudo Ninguém bem, mas fala. a pessoa pode não reconhecer. Agora, dizer que o outro não é Exato. outra coisa. Então, assim, como pastora, como pastores, nós somos reconhecidos pela nossa comunidade. Se uma comunidade não te reconhece como pastor, você não é pastor. É. Se uma comunidade não te reconhece como pastora, você não é pastora. E o que acontece E o que é o normalmente trabalho quando do aquela pessoa não pastor? reconhece? Vai embora. E o que é o trabalho do pastor? Pastorear, cuidar. Exatamente. Tá lá quando ele mais precisa. Exatamente. Se a comunidade não enxerga isso em você ou no pastor, Ele vai procurar em outra Ele vai pessoa. procurar, E muitas exatamente. vezes essa outra pessoa vai ser a irmãzinha do círculo E de as oração. e as Vai pessoas- ser aquele outro irmãozinho da portaria. e as pessoas que não tiveram contato com igrejas evangélicas, elas não entendem o crescimento. E o crescimento vem exatamente desse acolhimento que eles não, às vezes não encontram em outras igrejas Sim. ou em outras denominações, onde ele pode ligar de madrugada para o pastor ou para alguém da igreja e vai vir uma pessoa Sim. orar por ele ou separar uma briga. Isso é uma coisa que ele é por isso que cresce. E se tiver com fome, os irmãos Exato. vai arrecadar o quilo de alimento e vai suprir, vai trazer para morar em casa, vai cuidar das crianças, vai arrumar uma emprego. comunidade que é muito viva, é muito... Ela pulsa, é uma coisa que as pessoas não entendem. Sim. Ninguém quer ser enganado, ninguém chega num culto e fala, tá, eu quero ser enganado, pode levar meu dinheiro. Não, daí vem, a partir dessa ajuda, tem pastores, tem donos de igreja que usam isso Sim. para depois enganar. Sim, entendeu? tem gente que é séria e tem gente que não é. Agora, te respondendo sobre as ONGs, ou tentando, porque eu também não sei, eu tô te ouvindo e pensando que as principais chacinas no Rio de Janeiro aconteceram, ou as chacinas que eu tenho conhecimento, não Você sei, em Comando Vermelho, assim. Se teve alguma no terceiro comando ou no Complexo Israel, eu não tenho Só uma conhecimento. coisa, o Edson Machado disse que não existe pastorado feminino, então... Obrigada não por existe. avisar. É, Obrigada, o Edson. Então, você tá Obrigada. falando, não existe, tá? O Edson Obrigada, tá com a Edson. razão e tá todo mundo errado. Obrigada. Inclusive eu não existo. Exato. Então, assim, as grandes chacinas no Rio de Janeiro, as principais chacinas, né, essas execuções em grandes quantidades, que são consideradas chacinas, elas aconteceram em favelas do Comando Vermelho. Mas aí, vamos de repente, diminuir, assim, não pensar em chacina, pensar em execução. Vamos pensar mesmo em operação policial. Em operação policial. Sim, o traficante evangélico, ele provoca um olhar diferenciado. Não sei se somente De de grupos de desconfiança, esquerda. de raiva, Sim, de- porque o medo é, onde isso pode chegar? Eles proibiram o baile funk? Não, mas mudou. Erotização das meninas. A menina pode dançar com mini saia. Se não proibir, é questão de tempo, né? O baile é outro, né? Assim, O baile gospel, de música gospel. Não, tem. Varões tem... e varoas. Não. Tem a festa evangélica na favela, que é financiada pelo crime. A festa evangélica Cantores evangélicos vão na favela com segurança contratada por ele, com estrutura de palco montada por ele, com toda a organização montada por ele, contratados por ele, vão na favela fazer a festa evangélica. Então tem a festa gospel e tem a festa que é o baile funk, mas que é o trap também, que não é mais aquele baile funk que a gente conhecia da década Não é aquele do alemão dos anos 2000. A gente está falando de um outro evento. Mas os moradores já falam desses bailes de forma diferente também, que é um evento mais organizado, que aquelas menininhas, não do baile exatamente, mas as meninas que ficavam ali na favela num comportamento diferente quando era o comando, agora já ficam de outra maneira. Então tem uma moralização também do espaço e do ambiente a partir dele. Agora, nesse caso de você pensar que tem um traficante que se identifica como evangélico, que tem as suas estratégias pensadas e montadas e reveladas a partir dessa experiência que ele relata ter com Deus. Sim, as pessoas têm um medo de onde isso pode chegar. Pode chegar mais radical que ele. Sim, no movimento radical mesmo. Sim. Então, assim, quando você pensa nisso, é claro que assusta, né? E assusta não só o movimento de esquerda, mas também o movimento de direita, assusta qualquer pessoa que parar pra pensar. Agora, o Comando Vermelho não assusta? Claro. Sim. Né? A milícia não assusta? Eu lembro que eu morava em Nova Iguaçu com 12 anos de idade, eu falo isso sempre. Minha mãe falava assim, disseram que hoje tem que entrar cedo, tem toque de recolher. Ok, 9 horas a gente tinha que estar dentro de casa. Tinha 12 anos. Então, assim, em Nova Iguaçu,
Iguaçu, não sabia nem o que era crime organizado, facção criminosa, nada disso, Comando Vermelho, nada disso, mas a gente sabia que tinha uma força que atuava ali. Eu tô falando do interior de Nova Iguaçu. Quando dava 10 horas, 10 e meia, a gente ouvia aqueles caras passando de cavalo, cavalgando assim. E ouvia os tiros. No dia seguinte, o valão tinha 3, 4 corpos. Putz. E era isso. Aí o pessoal olhava e falava, se morreu, É isso. não tá fazendo coisa boa. E vida que segue. Se morreu, direito não era. Devia estar aprontando, deve ter roubado alguma coisa de alguém. Com 12 anos. Então as pessoas se acostumaram a viver em bairros dominados por milícia, porque parece também que dava essa sensação de segurança. E eu acredito que o terceiro comando, o terceiro que é administrado pelo Peixão, ele fica aí nesse meio termo, sabe? Nessa coisa que tem características de milícia, mas ao mesmo tempo é o crime organizado, a gente está falando do narcotráfico, mas também não é o Comando Vermelho. Então ele fica nesse meio termo. E aí as operações policiais que acontecem nesses espaços, e elas são mais recentes, porque, como a gente estava falando, sei lá, há 5 anos, a gente não tinha operações policiais no terceiro comando no Complexo Israel, como a gente vem tendo agora recentemente. Então, assim, o que mudou? Não sei, você que é o cara que pode dizer. O que está acontecendo? Não sei, você que é o cara que pode dizer. Agora, que ele aceita bem morte de policial, ataque a policial... Você sabe que a estratégia dele é recuar, a estratégia dele é fugir, a estratégia dele é não ter confronto. Quando ele sabe que tem operação, ele sai da favela, fala pro pessoal dar uma recuada. Só que aí teve aquela grande operação que pegou muita gente, né? Numa associação, inclusive. Eles descobriram os caras do movimento dentro de uma associação. 17 presos. Foram 17 presos, mas a gente não teve uma execução ali. Não teve. Ninguém foi morto pela Entende? polícia. Então, assim, a gente tem movimentos e ações diferentes da polícia. Realmente, para a sociedade do Rio de Janeiro, existe uma desconfiança de que a polícia sempre foi mais simpática ao terceiro comando, né? Assim, eu era do BOP, São Carlos era terceiro comando, né? Não tinha operação policial com frequência, é eventual. Mas a Mineira é Comando Vermelho, operação policial todo dia. Existe em função daquela história, o Comando Vermelho atacava a viatura da polícia na rua, o terceiro comando não atacava. Então, eles são mais nossos inimigos. Esses aqui também são inimigos, mas esses aqui são mais inimigos. A prioridade são prioridade. E isso, como eu te falei, já está depois da morte desses policiais do BOP há 3 semanas. Tá mudando. Os policiais do BOP estão cercados, covardemente cercados, né, lá no Complexo da Maré, e foram 2 mortos no mesmo dia, 2 sargentos. Então, e hoje, como eu te falei, a questão da Força Nacional atacada também. Eu acho que pouco a pouco o Peixão está atraindo para ele o foco, né? Assim, o terceiro comando está atraindo o foco. Mas eu lembrei disso aqui de Antônio Conselheiro, viu? Eu lembrei de Antônio Conselheiro e repito, lembrei de Ramais, porque Hezbollah e Ramais surgiram com educação, com aula, né? Daqui a pouco, fuzil e religião, aquilo foi crescendo. Virou a chave. E daqui a pouco começaram a matar homossexuais, né? Não perguntei para a doutora Viviane como sobrevive um trans numa comunidade dessa. Eles são tolerados? Se ele passa na frente de um traficante, ele é hostilizado? Não tenho relatos sobre isso, Metel, não. Será que eles nem se incomodam com isso? Não tenho relatos sobre isso. A questão dele é muito focada pelos relatos na religiosidade afro. Mini saia não, Viviane? Eu escutei um boato sobre mini saia, mas... porque essa moralização, ela fica no entendimento da comunidade, sabe? É velado. É velado, é uma coisa velada. Então, assim, as pessoas sabem que ali quem é bem aceito é o crente. Quem tem liberdade de ir e vir é o crente. Então, muitas pessoas que ficaram sem as suas casas de Umbanda e Candomblé, muitos jovens que ficaram sem casas de Umbanda e Candomblé, que faziam parte de outras religiosidades na Cidade Alta, por exemplo, viveram esse redirecionamento também para o movimento evangélico. Agora, foi uma conversão? As igrejas evangélicas na Cidade Alta, por exemplo, estão mais cheias, mais frequentadas do que antes, por conta de um crescimento da população evangélica por conversão? Ou a gente está falando também de um redirecionamento de cultura? Um lugar onde tinha uma religiosidade negra, uma religiosidade afro mais presente, e agora tem uma religiosidade evangélica predominante, porque é a religião oficial do Estado. Né? Porque e aqui o movimento evangélico, não sei, né? Mas como ele se identifica como evangélico, as igrejas evangélicas representam ali a religião oficial do Estado.
Que Estado? Complexo de Israel. Então ele trata realmente o Complexo de Israel como um Estado paralelo, como seu espaço de dominação. E ele fala, a favela aqui é do morador, eu só administro. Então ele se identifica como administrador do condomínio. Fala, eu sou administrador do condomínio. Só que sim, a gente sabe que tem a comercialização de entorpecentes, a gente sabe que os meninos estão armados o tempo inteiro. Então tem meninos armados desde a entrada da favela, que já ficou ali, a gente entrava, descia a estação de Lucas, a banquinha de maconha estava ali, de cocaína estava ali. Desceu a estação, a banca estava ali. Agora não fica mais, mas você via a banca na descida. Qualquer pessoa que descesse na estação de Lucas tinha acesso a maconha e cocaína. Os meninos, eu entrava ali, tem um tempo que eu não tenho ido lá, eu encontro mais para fazer as entrevistas, mas que eu estava sempre circulando, eles toda hora me identificavam, paz do Senhor, pastora, paz do Senhor, tia, paz do Senhor, pastora, na banca da maconha e da cocaína. Caramba.